versículo 1 ao versículo 7. Ontem a pastora Kátia foi quem ministrou sábado, e ela saiu daqui e caiu dentro de um buraco ainda. O irmão Jefferson puxou ela de dentro do buraco. Mas está bem. Já quando o Marcos hoje levou ela para casa, está bem, para honra e glória do Senhor. O pastor dá notícia assim, né? Ah, meu Deus. Mas está bem, graças a Deus. Gálatas capítulo 4. E você que pode, reverência a palavra do Senhor, como é de costume, nos colocando de pé. Você que pode ficar de pé. Amém ou misericórdia? Amém. Acharam Gálatas? Quer que eu espere mais um pouco? E agora eu peço, eu sei que você está, pastor, eu estou atencioso ao culto todo, não vou me demorar muito, mas eu tenho algo de Deus para esta noite. Estamos no tema maturidade. Eu deixei a pastora Kátia bem livre. Quando eu falei do tema maturidade, ela, o que é que eu vou pregar sobre isso? Eu falei, fica à vontade. E Deus incomodou ela para voltar para o tema maturidade. E ontem nós ouvimos bastante sobre maturidade. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, que clama, Abba, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Curve sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos porque tu és, Senhor, a rocha mais alta do que nós. Fora de ti não há outro e jamais haverá. Tu és o início e o fim de todas as coisas. E com mão forte, Senhor, tem conduzido nossas vidas. Pai querido, ao começar por mim, que nenhuma mente venha fugir deste lugar, mas que o Senhor possa trazer toda a mente cativa para ouvir e entender a tua palavra. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer ministrar conosco. Assim nós oramos e te agradecemos. O nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Podem sentar em nome de Jesus. Você tem liberdade para glorificar o nome dele. Mas eu peço a sua atenção para aquilo que vai ser ministrado aqui esta noite. Nós estamos vendo que Paulo está nos trazendo uma alegoria. Ele está falando sobre uma alegoria. Alguns vão falar que se tornou um costume, isso que estamos lendo. Outros vão falar que não. Mas onde ele vai estar falando que o herdeiro menino de nada vai diferir do escravo, até que chegue uma determinada idade em que ele vai se tornar aí gerente, gestor da sua herança. Na alegoria que Paulo está nos trazendo, não bastava ter a herança, mas era necessário chegar o tempo determinado para que, mesmo sendo dono, ele pudesse gerir essa herança. É isso que Paulo está dizendo para nós. Diz que não basta sermos herdeiros, não vai bastar ter uma herança. Nós temos uma herança, nós temos uma herdade. Alguns aqui têm herança, irmãos, tão extraordinárias, mas não vai bastar só ter uma herança, não vai bastar só ter um chamado, não vai bastar só ter um talento, não vai bastar só ter um instrumento. Temos também que tomar posse dessa herança. E aqui ele vai dizer, aqui na alegoria, que vai chegar um determinado momento em que esse menino vai se tornar gestor desta herança. Se formos levar ao pé da letra, para exegese, Paulo estava falando, exegese é aquilo que realmente significa, são interpretações. Paulo está dizendo que houve um tempo antes da chegada de Cristo,
em que até éramos herdeiros, mas como escravos. Mas depois da chegada de Cristo, vindo Ele na plenitude dos tempos, hoje nós temos um relacionamento com o Pai. E biblicamente falando, irmãos, nem todo mundo é filho não. Alguns não vão gostar daquilo que vamos dizer aqui, mas o fato é que criatura até todo mundo é. Mas filhos de Deus, se diz aqui, se fomos feitos, é porque não éramos. Todos criaturas, Deus fez todas as coisas, mas para ser filho dele é necessário se submeter ao seu senhorio e se render a ele, aquilo que ele era e aquilo que ele significa. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. Então nós estamos falando de herança, daquilo que nós podemos herdar, daquilo que nos foi deixado. Herança alguém deixou para você. Esse tipo de herança aqui, ninguém aqui, por melhor que seja, por melhor que se sinta, por mais bonzinho que se ache, merecia herdar. Mas foi por graça e misericórdia. Jesus, através da sua graça. O que é graça? É o veículo pelo qual Ele nos salva. Nós entramos, nós aceitamos a graça. A Bíblia vai falar do escândalo da graça. É algo escandaloso. Eu não entendo. Alguns não aceitam. Mas o fato é, você não é merecedor e eu não sou merecedor. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse pela misericórdia de Deus, nem aqui estaria com o microfone na mão, apregoando, pregando para a igreja. Paulo vai dizer que ele é o menor dos apóstolos, porque ele veio e perseguiu a igreja, mas pela graça ele era o que era. Olha para alguém e fala assim, ó, você não merece, mas a graça te alcançou. Isso é algo tão profundo que nem remorso você deve levar na sua mente. Paulo vai dizer que nem ele aceita julgamento de alguém e nem ele mesmo se julga, mas a graça fez ele ser quem ele era. Tem pessoas que se julgam, até o momento acha que alguma coisa vem dela, acha que até nos erros ela se julga. É graça, é misericórdia. Então Paulo está tratando disso na exegese, aquilo que realmente o texto significa, mas também vai nos trazer uma alegoria de que não adianta só ter herança, é necessário ter a idade para herdar a herança, é necessário ter a estrutura para tomar posse dessa herança. Nós temos aqui dois testamentos, o antigo e o novo. O novo é a nova aliança superior à antiga, mas isso tudo aqui é a palavra do Senhor. Mas para herdar aquilo que foi deixado, para herdar aquilo que Deus tem na nossa vida, é necessário tempo e tomar posse para gerirmos essa herança. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que sem maturidade ninguém aqui vai provar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Estamos falando de maturidade. Sem maturidade é impossível provarmos na sua plenitude tudo o que Deus tem separado para nós como herança. Vamos precisar disso. Pastor, mas e a fé? Eu não estou falando que a fé não é importante, pelo contrário. A fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós somos uma geração onde achamos que só fé vai nos levar a experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. E não é verdade. Pastor, o senhor está falando aqui, pregando aqui heresia. Tem alguém com muito frio aqui, irmãos? Não é verdade, eu vou te provar que não é verdade. A fé, irmãos, é a base. Mas precisamos de fé e de algo mais para provarmos, experimentarmos de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim, ó: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus vai falar assim, que é fé e paciência. Não é só fé, fé é a base, mas é fé e mais alguma coisa, para herdarmos na plenitude aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, não é só fé. Ele vai dizer fé e paciência. Eu até acredito, mas eu não sei esperar. Eu até acredito, mas eu acho que é no meu tempo. Eu até tenho um chamado, mas eu acho que é da minha forma. Olha para alguém e fala assim, a fé e paciência. Não é só fé. Tu até sabe que tem. Deus até separou para a tua vida.
mas tem o tempo necessário, onde nós somos aprontados para que o cumprimento da promessa venha sobre nós. Então não é só fé. Tem gente que tem fé, mas por impaciência sai da trajetória. Por impaciência dá um passo maior que a perna. Por impaciência tropeça na caminhada, no próprio ministério. Então não é só fé, é fé e mais alguma coisa. Meu filho, eu até creio que Deus vai me curar, mas tu tem paciência para esperar? Fala para alguém assim: não é no teu tempo, é no tempo dele. Então não é só fé. Para herdar na plenitude aquilo que Deus tem para nós, é fé e alguma coisa. Pastor, ainda não estou convencido dessa palavra. Tem gente assim enrugando ali, franzindo a testa. Ainda não estou convencido desse negócio, pastor. Eu achava que só fé, só acreditar me bastava. Não, vai ser fé mais alguma coisa. 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 vai dizer assim, ó: acrescentar a vossa fé a virtude, a ciência. Versículo 6: e a ciência, a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E vai dando uma série de virtudes que é necessário acrescentar a nossa fé. Ou seja, a fé já estava lá, a fé é a base. Sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Mas o justo viverá pela, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Carta aos Hebreus capítulo 10 versículo 38 e 39. Não é isso? Não tem prazer nele. A fé já estava lá, mas acrescentar a vossa fé. Vai falar de ciência, é fé, mas é entendimento, é fé, mas é leitura, é fé, mas é se debruçar nas escrituras, é fé, mas é entendimento daquilo que Deus está falando, é fé, mas é revelação na palavra daquilo que Ele tem. Então não é só fé, estou falando de maturidade. Vou chegar, maturidade é um dos ingredientes para se experimentar a plenitude daquilo que Deus tem como herança para nós. Assim como ciência, assim como a virtude, assim como a temperança, assim como a paciência, tudo isso acrescentado à nossa fé. Já está se convencendo de que não é só fé? Tem gente que achou que só por fé ia conseguir. Eu vi uma certa feita uma irmã falando para mim: pastor, eu vou sair para as ruas, eu vou evangelizar, porque eu tenho um chamado, Deus não vai me deixar ser envergonhado. Eu falei: cuidado, irmã. A fé que a irmã tem é muito bonita, é linda, mas se olharmos aí em livros de Atos, você vai ver Paulo e Silas no auge do ministério, pregando a palavra, expulsando o espírito de adivinhação de uma menina, e foram parar onde? E foram açoitados. E estavam no ministério. Crente não é intocável, tem luta sobre a nossa vida. Nós achamos que a nossa fé só vai bastar, mas Deus, o próprio Deus permitiu. Ou seja, nós não somos intocáveis. É fé e mais alguma coisa. Ciência, paciência, para provar a plenitude daquilo que Deus tem como herança. É fé e mais alguma coisa. Mas a nossa geração, ela comete o erro de acreditar que só com a fé ela vai conseguir chegar em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu começo a entender que não. Um dos ingredientes, irmãos, que Deus tem, que é necessário para começarmos a gerenciar aquilo que Ele tem, repita comigo: maturidade. É um dos ingredientes. Falamos de virtude, nós falamos de outras coisas, mas maturidade é um dos ingredientes. Sabe, em várias partes da Bíblia, Deus vai deixar muito claro, irmãos, que gente imatura não está pronto para gerenciar a herança. Não é uma, nem duas, nem três. De que gente imatura não está pronto para ser o dono da visão. Assim como Paulo andou com Barnabé até que ele fosse o dono até que Deus manda ele, gente imatura não está pronto para isso. Onde nós vamos ver isso? Evangelho de Lucas capítulo 15. O filho pródigo, ele pede toda a sua o quê? Herança. Ele estava pronto para gerenciar a herança. Ele vai fazer o quê? Vai gastar tudo que ele tinha. Vai comer bolotas de porco, para entender o que significava fazer parte da família. Mas era alguém que não tinha maturidade para gerenciar aquilo que ele era dono. Deus colocou sobre ele, ou melhor, o pai colocou sobre ele, fazia parte da herança dele.
mas ele não estava no tempo de gerenciar aquilo que ele tinha. Quer ver outro exemplo de imaturidade? O irmão não sabe, o irmão não dá trabalho, mas o irmão era alguém que precisava de autoafirmação, alguém que precisava de um cabrito, para que ele pudesse entender que era da família. O pai vai falar para ele: mas tudo que eu tenho também é teu. Eu não sei quem é mais imaturo, que pegou a herança e gastou tudo, ou aquele que nunca saiu, mas não sabia o seu lugar na família. Porque nós temos aqui dois problemas, irmão. Um que pega e gasta tudo, e o outro que nunca saiu, mas também não sabia o que tinha, perdido dentro da casa do próprio pai. Nunca saiu do seio da família, mas não entendia que era o pai, não tinha relacionamento com o pai. E quem não tem relacionamento com o pai, não vai entender de herança. Não tem como. Não dá para viver pedindo ao Senhor um cabrito. Não dá para viver pedindo alta afirmação daquilo que Deus já colocou sobre nós. Mas a questão é se temos entendimento ou não do que é essa herança para nós. Quando olhamos para Romanos capítulo 8, vai falar do espírito de adoção, e lá vai falar que nós somos cordeiro, e cordeiro é uma palavra muito forte, irmãos. Você sabe o que significa ser cordeiro? Significa ser dono de tudo que Cristo é dono. E mesmo no tempo da graça, a herança parece embaçada aos nossos olhos. Mesmo com toda essa graça, já para Leonardo, mesmo no tempo onde o véu se rasgou, as pessoas ainda não conseguem entender. A gente olha e não consegue entender aquilo que Deus preparou para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou sei, é algo sobrenatural, mas a gente já começa a imaginar, se nós somos coerdeiros com Cristo, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está sobre a igreja, imagina o que não tem para nós, separado. Mas mesmo com toda essa graça, a herança é embaçada. A gente olha e não consegue entender tudo que Deus preparou para nós. E aí nós vamos pegar na Bíblia uma mulher vamos chamar ela de a mulher cananeia, alguém que nem era do povo, alguém que entende que só das migalhas dessa herança ela sobreviveria. Sabe o que ela fala para Jesus? Ela fala assim: olha, meu Senhor, já que os filhos que são herdeiros não querem, dê-me um pouquinho de migalha, porque só migalha, só o resto dessa herança pode curar a minha vida, pode curar a minha família. Olha para alguém e fala assim: tu é herdeiro ou não é, meu irmão? Fala para ele: tu é herdeiro ou não é? Porque essa mulher nem fazia parte do povo, entendia que migalhas poderiam mudar a sua vida. Migalhas, não é herança. Ela está falando para ele: porque eu daria aos cães? Ela olha para ele: mas os cães são herdeiros. Não, tudo bem, eu sou cão, mas o herdeiro não quer. Então, só o farelo dessa herança pode mudar a minha vida. Você acredita nessa noite que só um pouco do que Deus tem pode mudar a tua vida por completo? Só um farelo. Mas o problema é que tu não é a mulher cananeia. Tu faz parte do povo de Deus, tu é cordeiro. Então não vai servir só o farelo para nós. Nós fazemos parte desse povo que vai herdar essa herança. E tem gente assim franzendo a testa, não entendendo. Como é que pode? Pastor, mas eu me sinto tão miserável, mas sou cordeiro de Cristo. Não. Olha a grandiosidade do Evangelho, irmãos. E como a herança nos parece embaçada. Sabe, uma luta, uma chuva não pode tirar aquilo que Deus separou para nós. Aleluia! Sabe, nossos irmãos estão ali sofrendo, mas entendem que isso não pode tirar o que Deus separou para a vida deles. Sabe, vai acabar esse culto aqui, tu vai receber bênçãos aqui, Deus vai falar o teu coração, você vai chamar Uber, e o Uber demorando não pode tirar a tua bênção. Nem isso pode embaçar aquilo que Deus tem para nós. Mas aos nossos olhos, a herança de Deus para nós não é muito clara. O fato é que toda pessoa que é colocada diante da herança, você está apta para gerir isso, pode gerar o caos e vai fracassar. Jesus, aos 12 anos de idade, ele desce na comitiva, na Páscoa, a Jerusalém. Ele se perde dos seus pais voltam na comitiva, vão procurar, cadê Jesus? Onde estava Jesus 3 dias? Quando eu vou olhar, ele está onde? Está no templo. 12 anos, irmãos, dando uma aula para os sacerdotes. 12 anos de idade. Eles ficavam olhando para ele, não entendendo nada, como é que pode tanta sabedoria. Mas ele não começa o seu ministério antes do 30. E agora? Por que ele não começou o ministério aos 12? Não era tempo. Até para ele houve um tempo. Até para ele, sabe, a estrutura. Tem gente que pega o filho só porque prega bem, joga lá nos Gideões, é a menina, o fenômeno, está onde hoje?
Está onde hoje? O fato de ter herança não significa que está pronto para gerir. O fato de ter promessa, o fato de ter talento, o fato de ter ministério não significa que está pronto para executar. Tem o tempo da verdade. Tem o tempo de assumirmos essa herança. Ele não começa antes dos 30. 12 anos já estava dando festa, ele é Deus. Mas o ministério para nos ensinar que tem um tempo para tudo na nossa vida. Temos que estar aptos a gerenciar a herança. Remédio é bom, mas tem que botar longe do alcance de criança. Isso é duro de se ouvir e complicado. Porque o remédio é bom na mão de quem sabe usar. Mas se criança pegar, já era. Vai tomar de qualquer maneira, ou seja, fora do alcance de quem Deus não faz diferente na nossa vida. Sabe, ele até libera o dom. Eu creio aqui, irmãos, com o ar que eu respiro, que tem heranças ministeriais aqui extraordinárias. Aleluia! Mas nós temos que pegar esse ingrediente para gerir essa herança. Maturidade. Não temos para onde correr disso. Por isso que Paulo vai orientar a Timóteo. Ele vai falar: Timóteo, não levanta líder neófito. 1 Timóteo 3, versículo 6. O que é neófito? É alguém que é novo na fé. Não bota bispo novo, para que ele não se soberbeça e caia na condenação do diabo. É o que ele vai orientar a Timóteo. Irmão, é melhor não ter um líder do que botar um líder imaturo. Isso a gente vai aprendendo. O líder imaturo, ele vai causar mais prejuízo à igreja do que deixar sem liderança. Essa é a grande questão. Temos que manter fora do alcance, porque ainda não é tempo. E Paulo está dizendo isso aqui na alegoria, que o pai ia colocar o que? Tutores, coordenadores, pessoas sobre ele, até que chegasse o tempo dele gerir a herança. É por isso que Deus coloca pessoas também na nossa vida, porque não é tempo ainda. Gera o caos, não tem jeito. Mas tempo é tudo para se chegar à maturidade. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de... Então tempo não é tudo. Tempo mais alguma coisa. Diga para alguém assim: é tempo. Chegar à maturidade, é falar assim: tem tempo. E mais alguma coisa. E agora embolou um pouquinho mais. Ou seja, tem gente que já era para ser mestre, já era para estar comendo alimento sólido. Por que ainda está tomando leite? Por que ainda tem que ter alguém para ensinar os primórdios, a base? Por que não evoluiu? Porque então era para ser. Então não é só tempo. Tempo também é importante, irmãos, mas tempo não é tudo. A nossa geração está com um problema grande. Ou melhor, a geração mais nova, porque ela não tem uma geração de comparação para ela. Eu consigo olhar para essa geração e comparar a minha, mas vocês vão se comparar com quem? Se olhar para os adolescentes que estão vindo, não dá. Minha geração vocês nem viram. Alguns viram pequenos as coisas que fazíamos. Vocês vão se comparar com quem? Quando eu olho para a nova geração, eu consigo olhar para mim, e às vezes eu vejo todo mundo muito igual, e ninguém querendo assumir responsabilidade. Mas eu consigo fazer essa comparação porque eu venho de outra geração. Mas eles não conseguem, porque a nova geração, os jovens que aqui estão, eles não têm alguém para se comparar, uma geração depois da deles. Se eles iriam olhar e falar assim: ó, essa geração, ó, a nossa tem isso, essa tem, mas eles não têm. Então eles andam sem uma base de comparação. Quer ver um exemplo? Eu conversando com a Júlia está com 22 anos. Falei: olha, você tem que se levantar para ajudar o líder. Alguém tem que começar a pregar. É, pai, cada um. Eu falei: minha filha, com 22 anos já era líder de juventude, eu já pregava. Com 24 eu já era diácono. Minha geração. Ela falou: pai, mas essa é a sua geração. Porque ele não tem uma geração de se comparar. Então quando a gente fala da nossa geração, parece algo assim. Mas o fato é esse. Eu pregava com 22 anos. Com 23, já era líder, já era diácono, já realizava culto de Santa Ceia na minha geração. Mas eles não têm uma geração de base. E a próxima geração não consegue olhar para a geração deles.
Melhor, querem adolescentes que hoje andam com jovens, querem viver a mesma coisa porque é muita informação, mas não tem condições nem maturidade para lidar com esse tipo de informação. E aí mete os pés pelas mãos, porque não é chegada a hora. Todo mundo que vai para um lugar antes do tempo mete os pés pelas mãos, não tem para onde correr disso. Então a nova geração não sabe o que é bom ou ruim, não sabe medir um critério, eles não têm um termômetro de como eles estão. Nós conseguimos fazer isso, olhamos para nós, olhamos para eles. Eles olham para a próxima, não tem como, não tem próxima ainda. Olham para nós, às vezes não param para ouvir, então fica difícil de fazer um paralelo. Então a geração de hoje tem dificuldade com isso, em relação às gerações passadas. Eu tenho um testemunho interessante de um pastor, homem de Deus, irmãos. Homem de Deus. Ele começa a pregar a palavra, ele vai bem, o ministério dele avança no ministério, ele sofre um acidente, o carro quebra, dá perda total, e ele fica 1 ano e 6 meses tentando achar onde estava a legalidade. Falou assim, a legalidade não estava em mim. Tu sabe que eu me consagrava, eu pregava a tua palavra 1 ano e pouco, ele não era pastor ainda, pois quando chegou no dia da ordenação desse pastor, o pastor colocou a mão sobre ele e começou a falar tudo da vida dele, questões pessoais. Ele chegou para esse pastor e falou assim, pastor, caramba, o senhor começou a profetizar, começou a falar da minha vida. Ele não. É que no momento que eu orava, um anjo veio do meu lado e começou a me falar aquilo que você precisava escutar. E ele falou que nesse determinado momento, ele começa a ouvir coisas que só ele falava para Deus. Sabe, de repente, o pastor apontou para ele e falou assim, fala para ele, o anjo falou assim, fala para ele que ele é rebelde e não gosta de aceitar o meu tratamento. Ele falou que isso causou um choque nele, porque ele pega a Bíblia para ler e vai ver que Maria, Deus achou graça, vai ver que Daniel, Deus vai trazer, e para ele, sendo ordenado ao ministério, vai falar assim, tu é rebelde, porque não gosta de se submeter ao meu tratamento. Deus falou para ele no dia da ordenação pastoral, mas ele é um pastor, também temos que amadurecer. Não gostava de ouvir. E falou mais assim, falou assim, olha, o que aquele acidente que aconteceu, você tem toda a razão. Foi o inimigo tentando atrapalhar o teu ministério. O inimigo entrou para te parar. E eu permiti, porque a tua disposição, teu ministério estava crescendo mais do que a tua disposição em aceitar o meu tratamento. Então eu te travei. O diabo era para parar teu ministério, e eu fiz isso para que eu não te perdesse, porque o próprio ministério ia te autodestruir, ia te levar para lugares onde você não tem estrutura ainda para aguentar aquilo que eu tenho para a tua vida. Por isso eu te parei naquela época, o Senhor, para não te perder. Sabe, às vezes nós falamos assim, meu irmão, pastor, eu não consigo entender o que Deus tem na tua vida. Não é que tu não consiga entender, tu tem dificuldade com o tratamento de Deus na tua vida. Sempre acontece a mesma coisa. Se sempre acontece a mesma coisa, Deus está falando a mesma coisa. Já era para você ter entendido o que Ele tem na tua vida, mas não entende porque na realidade tem dificuldade de se submeter ao tratamento de Deus para você. Esse é o grande problema. Pastor hoje, o nome dele é Luciano Subirá, tem livros, viaja. Mas imagina você ser ordenado a ouvir essa palavra. Tu és rebelde, não gosta do meu tratar. Sempre que o nosso ministério estiver crescendo mais do que a nossa disposição em ser tratado por Deus, por misericórdia, Ele mesmo vai travar. Pastor, isso acontece na IVEC o tempo todo. O tempo todo. Sempre que o ministério está indo, Deus vai olhar para a disposição do tratamento, irmãos. Não tem como o ministério crescer e a nossa disposição em ser tratado por Deus, não. Para dar certo, a disposição em ser tratada tem que crescer também. O ministério cresce, mas a disposição do trato. Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, trabalha no meu interior, seja da forma que for, tu és Deus. Tu és soberano. Confiança.
resgatar a confiança. Maturidade traz o resgate da confiança. É o Senhor quem sabe, não sou eu. É o Senhor que opera, não sou eu. É o Senhor quem leva, não sou eu. Intentava Paulo descer a tal lugar, mas o Espírito de Jesus não deixou. Intentava Paulo ir para outro lugar, mas o Espírito do Senhor não deixou. Vai ler o livro de Atos. Paulo querendo ir para um lugar e Jesus travando. Não, vai para ali. Tem a visão onde entrou hoje. Passa a Macedônia. Tu tem que estar no lugar da visão. É onde Ele quer, onde Ele nos leva, e é da maneira dele. Você está entendendo? Que às vezes nós temos até ministério chamado, mas não estamos prontos ainda, porque a disposição em ser tratado é pouca. Eu quero que o ministério desponte, eu quero fazer, mas a disposição no tratar, na olaria, é muito pouca. E aí não vai haver maturidade para aquilo que Deus tem. Vamos ruir, vamos quebrar no meio do caminho. Pastor, é possível o ministério destruir alguém? Muito. Se for imaturo para lidar com aquilo, é igual remédio bom na mão de criança, vai dar ruim. Quantos profetas do caso você não conhece? Pessoas têm dom de profecia, usam o dom só para machucar pessoas. Não gosta do irmão? Assim diz o Senhor. Ah, meu irmão, imaturidade. Use fruto dos dons. Pode serve a profecia, exortar. Mas para quê? Mas para quê? Consolar? Mas para quê? Edificar. É para fazer fofoca? Já deu uma. Imaturidade. Destruindo igreja, ministério, pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Não tem jeito. O inimigo tentou parar. Deus travou para que não o perdesse. Ou seja, só o tempo não é garantia, mas é a soma de tempo e algo mais. Pastor, que algo mais é esse? O senhor está falando de maturidade, pastor. Esse algo mais é aquilo que ninguém gosta de ouvir. É o tempo somado aos processos. E o problema é que nós somos a geração, agora eu estou falando de jovem não, tá? A geração que não gosta de ser submetido aos processos. É justamente por eu não gostar dos processos que eu não aprendo com o processo e fico repetindo o processo. Guardou isso aí? Por que as pessoas passam pelo mesmo processo um montão de vezes? Não aprende com ele. Passa por ele, mas como não gosta de passar, não se submete ao processo. Então não aprende com processo. Também não entende o propósito. Fica dando volta. Fica dando volta. E vai quebrando a cara, desculpa o termo, no mesmo lugar. No mesmo, de onde saiu, é onde vai voltar. Irmão, para amadurecer, é necessário passar pelos processos. Tem mãe hoje que não deixa o filho sofrer nenhum tipo de processo. Se ela puder amenizar a guerra do filho, ela vai amenizar. Se ela puder tentar influenciar de alguma forma, ela vai influenciar, para que o filho não passe por processo. Como é que uma criança amadurece se não passar pelos processos? Vai passar por bullying. Na minha época era cara de Kombi, cara de Fusca, fumaça, não tinha para onde correr. Ninguém pulou da UFRJ, ninguém tentava o suicídio, era processo. Chegava em casa, dona Sônia, seja homem, vai lá e resolve, processo. Sem processo não tem maturidade. Agora, se meus pais ficassem tentando me tirar do desconforto do processo, que tipo de homem eu seria? Quando eu tinha 17 anos, meus pais me colocaram no ônibus ali na Praça Mauá, em direção a Florianópolis, 17 anos de idade. Vai lá ficar em regime internato, vai lá para a escola de aprendizes. Se eles tivessem me livrado do desconforto do processo, que tipo de homem eu seria? Ainda dentro de casa, ainda dependendo deles, irmãos. É tempo, mas é processo. O problema é que tem gente querendo livrar filho de desconforto de processo. Ajuda ele a passar, mas não livra ele de desconforto não, senão não amadurece. Ministério tem questões desconfortáveis dentro do ministério, irmãos. Desconfortáveis. Mas por que Deus não nos livra? Porque é necessário para o nosso amadurecimento. Ou passamos pelo processo ou não vamos amadurecer. Não tem jeito. Pastor, mas não é justo. Mas isso aconteceu. E sabe qual é a mensagem que os processos estão passando para nós, irmãos? O processo está passando mensagem para nós. Sabe qual é a mensagem? Ninguém me ama.
Os céus estão longe de mim. Eu me esforço muito, mas não adianta nada. De pessoas que não fogem todo o tempo de processo, que não gostam de ser submetidas ao processo. E falar para alguém assim: eu não passo o processo murmurando, não. Deus nem tem parte com o murmurador, irmão. Sabe qual a mensagem que aquele que passa por processo, muitos aqui dentro hoje, sabe a mensagem que recebe na mente? Deus não me ama, ninguém me quer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Endurece o coração. Mas sabe qual é a mensagem que a gente deveria ser passada? Deus está me tirando da área de conforto para me fazer crescer, porque Ele me ama. Deus vai me ajudar a passar por esse processo, a você uma pessoa melhor. Deus vai me fazer amadurecer na presença dEle. Mas tudo que ouve não entende porque passa pelos processos. Porque Deus não nos poupa das dores do desconforto do processo. É justamente para que nós venhamos a crescer na graça, no conhecimento, na vida. Hoje eu louvo a Deus pelo desconforto que meus pais me criaram dentro do processo. Meu pai escreveu só uma carta para mim no mês de maio, eu acho, meu aniversário. A carta dizia o seguinte: seja homem e fique aí. Ponto. Poucas palavras. Como é que tu volta para casa correndo? Desconforto. Processo. Se ele tivesse me livrado do desconforto do processo, a mãe, ela vai passar para o filho que é amor. O pai vai impedir de que ele fique descompensado. Autoridade, às vezes, a própria dureza. Fique aí. Pela minha mãe eu voltava rápido. Meu pai mandou uma carta: fica aí. Se tivesse me livrado do desconforto do processo, que tipo de homem eu seria? Hoje eu louvo a Deus porque não me livraram do desconforto do processo, para que eu pudesse amadurecer e ser o homem que eu sou hoje. Processo é necessário, gente. É tempo mais processo. Quer amadurecer? Vai ter que passar pelo processo. Olha, depois que tu entender o passar pelo processo e entender o propósito, tu vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Deus quer nos tirar da zona de conforto. Fique de pé em nome de Jesus, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta simples. Quantos aqui estão sentindo a dor